Quais são as consequências das pessoas que não pagam os impostos, né? Eles chamam a invasão de divisas aí que o pessoal fala, né? Como é que funciona isso? Quais são as punições aí de quem não paga os impostos, negligencia os impostos? Ah, vou pagar depois, esse tipo de coisa. Como é que Então, funciona isso? claro, o governo em si, ele vai achar uma maneira de fazer essa cobrança, né? Ele vai começar de forma administrativa, não conseguindo, ele vai partir para a esfera judicial, vai tentar fazer bloqueio de bens e por aí vai. Claro que o empresário em si, desde que ele faça, vamos dizer assim, de má fé, porque existe a questão, realmente a empresa quebrou, não tem condições de recolher aqueles tributos, né? Falência, então por aí vai. Mas a partir do momento que existe um enriquecimento ilícito, né? É algo que é complicado. Algo que o governo traz muito como uma questão complicada é a questão de apropriação indébita. Um exemplo, você que tem seus colaboradores, você vai lá e faz o desconto do INSS. Então, dentro do salário deles, você tira uma parte que você vai só repassar para o governo. Então, você não tem esse custo. Você vai tirar do colaborador para você repassar para o governo. Ok? Perfeito. Só que se você não faz isso, se você se apropria desse dinheiro, Não. isso daqui é crime. Isso é verdade. E aí e aí você vai responder, né? Ah, Criminalmente, por essa porque na questão. verdade, É que tecnicamente, o funcionário pagou. Isso mesmo. Você tinha uma... Você só tinha a obrigação de pegar do colaborador e repassar para o governo. Isso acontece muito na esfera de ICMS também. Então tem que tomar muito zelo, né? Se você não está se apropriando de algo, que senão realmente não é deixar de pagar o imposto, né? Como assim, você tem que analisar todas as questões. o Aquilo governo. que você falou do imposto, às vezes a pessoa, né, está passando por uma certa dificuldade, porque tem as negociações, tudo, você faz, mas tem certas coisas que a responsabilidade fala mais alto, inclusive com esse imposto. Por quê? Porque você está tirando do funcionário, quer dizer, é do salário dele, é ele que está contribuindo, né, que está pagando esse tributo. Então, assim, isso é uma coisa muito importante e muito séria. Nós, como empresários, a gente sempre tem que ficar atento, porque e essa informação nem todos os empresários têm. Às vezes, um microempresário, um pequeno empresário que tem ali 1, 2 funcionários, não consigo pagar, e nisso ele não sabe, está cometendo um crime e não está sabendo por falta de informação. Por quê? Porque esse valor, esse tributo, isso já está sendo pago pelo funcionário. Nós temos a responsabilidade somente de repassar para o governo. Exatamente. Então tem que tomar muito esse zelo, realmente, né? A questão, igual foi comentado, a questão muitas vezes de você declarar isso de forma correta, né? Sim. Você tá ali, você já confessou a sua dívida. Perfeito. E a partir do momento você vai buscar recursos, né, para que você regularize parcelamentos. Hoje existem inúmeras situações que o governo também disponibiliza, né, através de refis, parcelamento especial, então por aí vai. Mas a ideia do governo não é prender o empresário, né? Mas a partir do momento que o empresário usa dessa forma para se enriquecer, Aham. deixar de pagar tributo, com certeza o governo vai buscar uma forma de fazer essa cobrança. Ele vai sempre centralizar, vamos dizer assim, essas cobranças na pessoa jurídica, mas não entendendo. Daí, claro, aqui o objetivo não é entrar nessa parte específica, né? Mas o governo ele vai buscar uma forma de cobrar isso, né? Perfeito. Quer dizer, cedo ou tarde ele vai te cobrar. Então existem várias situações aí. Uma delas que eu conheço aí, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, né? Do termo dívida ativa. Porque parece que tem uma... Se você tem uma determinada dívida lá com o governo, enquanto ela está lá, você tem uma chance de negociar, mas quando você torna aquele seu tributo, vira uma dívida ativa, qual é a consequência dessa para o empresário, né? Ou seja, a dívida deixou de ser lá uma simples de confissão, né? Você deixou lá, falou, não, ninguém vai vir atrás de mim e tal. Aí ela vira lá uma dívida ativa. O que é isso, dívida Então, ativa? vamos lá. O pessoal tem muito medo, né? Quando chega uma cartinha lá, seu débito vai ser escrito em dívida ativa. Nossa, o pessoal corre e paga, né? Então, Que é um negócio assustador. quando chega uma cartinha da Receita Federal, meu Deus do céu, né?
Então, realmente, como que funciona hoje o processo de cobrança, né? Então, você foi lá, confessou sua dívida, Tá. a Receita Federal ela vai te cobrar isso de maneira administrativa através da Receita Federal. Tá. A partir do momento que não houve esse recolhimento, tem casos que é mais rápido, tem casos que demoram um pouco mais, depende também do valor, né, dessas dívidas, ele vai mandar isso para a Procuradoria, né? E a partir do momento que esse débito ele é enviado para a Procuradoria, ele é inscrito em dívida ativa. Na prática, o que acontece a mais? Então, peraí. Vamos lá. Você falou uma palavra aí, procuradoria, quer dizer, saiu da mão Da Receita Federal. burocrata ali, do técnico, do funcionário da Receita e já passou para o advogado. Isso mesmo. E aí tem os acréscimos sobre esses honorários advocatícios, né? Como se não é só a multa que você Daí paga. não é só a multa e juros sobre atraso, que a gente chama de mora, né? Que é o Tá. atraso. Vai ter as custas, os encargos. Processo. Existe algum risco, por exemplo, bom, saiu da esfera governamental, digamos assim, quer dizer, ainda está uma parte, Sim, mas sim. saiu da parte, digamos assim, do Estado, do Executivo, né, e foi para o Judiciário. Quais são as implicações? Quer dizer, se a pessoa deixa lá no Judiciário, não, isso não vai dar nada, né? O que acontece? O que pode acontecer? Na prática, existem várias etapas dessa cobrança. Então, da mesma maneira que o governo, a Receita Federal estava tentando fazer essa cobrança de maneira administrativa, a Procuradoria vai fazer da mesma forma. Ele quer receber. Ela vai aparecer esse débito, ele não vai conseguir mais certidão, uma série de situações, né? E a partir disso, o governo começa a lançar, né, fora esses encargos, a mandar notificações, né? E através disso ele vai tentar, de uma maneira administrativa, não deu, ele vai para o judiciário. Que aí ele vai tentar buscar penhora, né? Aham. E vai ver o que a empresa tem que ela pode penhorar, vai tentar fazer bloqueio do saldo bancário, por aí vai. Ah, vai no saldo bancário. Vai, a primeira coisa, né? É a primeira coisa. Então, e você imagina, você é empresário, o teu fluxo de caixa prestes a pagar a folha de pagamento, de repente, você vai olhar, não tem saldo. Simplesmente está tudo bloqueado. Já imaginou que loucura? Claro que isso daqui não é da noite pro dia, né? Sim. Ah, entendi. Então, Tem um tempo. tem um tempo, a Receita vai notificar, vai fazer uma série de situações, mas acontece. Essa questão, um exemplo, são etapas da cobrança. Perfeito, perfeito. Mas é engraçado, porque o que eu percebo, às vezes, no mundo empresarial, é que o empresário, ele não está atento, às vezes, a esses detalhes, né? Ele deixa passar, né? E muitas das vezes Mas o ele micro, né? teve várias etapas para poder resolver isso e deixou chegar diretamente na dívida ativa. Isso é em todas as esferas, porque tem como você falou, do simples, tem o MEI, tem o lucro real, lucro presumido. Então, quer dizer, essa cobrança ela acontece em todas essas esferas, até mesmo no MEI ali. Sim. O MEI, pelo valor, né, da cobrança, ele acaba muitas vezes passando, né? Aham. Despercebido. É claro que o governo também quer buscar uma forma, porque existe muita inadimplência, né, na parte do MEI, mas se a gente for falar, vamos dizer assim, de municipal, estadual, federal, todos eles têm essa questão. Então, vai ter uma dívida municipal. O município também vai tentar cobrar, não sendo pago, e vai mandar para a dívida ativa. E cada município tem um processo de cobrança, que muitas vezes alguns municípios é mais rápido, outros acabam demorando um pouco mais, mas também existe dessa mesma forma. E não é porque essa dívida ativa, vamos dizer assim, você também consegue ir lá pleitear benefícios muitas vezes. Então tem, muitas vezes a Procuradoria abre, né, parcelamento especial também. Perfeito. Você consegue fazer o parcelamento, consegue muitas vezes prorrogar a quantidade de parcela, por aí vai. Então, para quem quer regularizar, tem possibilidade tanto no administrativo, esfera Receita Federal, quanto na Procuradoria. Eu sei que a gente vai falar isso aqui mais para frente, mas já estou ansioso para perguntar. Esse imposto que já está em dívida ativa tem como recuperar? Não. Não. A partir do momento que você não pagou, você não consegue recuperar, seja no administrativo ou no judicial. Certo, quer dizer, não adianta você ir lá e falar, não, mas eu não devia isso, na verdade. Você pode pleitear a redução disso. Ah, tá. Então, você não vai recuperar isso, você vai tentar contestar ali. Perfeito. Se você fizer o recolhimento, mesmo isso em dívida ativa, depois você pode pleitear.
Mas a partir do momento, um exemplo, eu confessei uma dívida de R$ 100. Tá. Aham. E na verdade essa dívida era 90. Então se eu for lá e pagar, depois eu falo que é 90 e recupero esses 10. Tá. Ok? Entendi. Beleza, só que eu não paguei isso. O governo não vai me devolver meus 10, sendo que eu nem paguei os 100 ainda. Exato. Então você vai lá, você pode de alguma maneira, claro, que não pode ter cobrança, vamos dizer assim, não pode estar em litígio ali, todas as questões, tem algumas regras ali, mas você pode retificar, né, as obrigações e essa dívida que era 100 volta a ser 90, né? Tá. Daí você entendi. paga. E aí você paga né? 90. Tá bom. Sim. Muito bem, muito bem. Eu acho que ficou bem explicado essa parte tributária de impostos, né? E se Gostei. você tiver alguma dúvida a mais, quiser fazer alguma outra pergunta, né? Pode passar, coloca ali nos comentários, a gente vai encaminhar para o Jonathan e ele vai poder responder para você com o maior, Com prazer aí. maior prazer aí, com certeza, né?